Irmãos e irmãs, vamos à reflexão da liturgia dominical. É sempre importante fazermos uma reflexão, porque depois que eu falo como católico também, depois que a gente ouve a liturgia da palavra, sempre fica uma dúvida sobre um determinado texto, a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, o evangelho. Fica alguma dúvida que nós não compreendemos bem. Então é importante ter a reflexão, uma espécie de homilia bem apurada sobre a liturgia da palavra. Eu vou retirar essa meditação, essa espécie de homilia, do impresso da Diocese de Colatina, chamado O Dia do Senhor. Ele é distribuído nas celebrações dominicais da Palavra de Deus nas igrejas da Diocese de Colatina. Ano A, número 1823, é o número do impresso, da publicação. 11º domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Domingo 14 de junho de 2020. Domingo 14 de junho. Olha, os fiéis devem preparar o espaço celebrativo conforme o tempo litúrgico e a recordação da vida. Logo no início, o presidente vai dizer à Assembleia: queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nos reunimos à luz do ressuscitado para celebrar a nossa fé e a nossa vida de comunidade. Este 11º domingo do tempo comum recorda-nos a compaixão de Deus para com seu povo escolhido e do envio missionário dos discípulos como mensageiros da boa nova do reino. É a partir da perspectiva missionária que se definem a vocação e a identidade da comunidade eclesial na sociedade, com uma opção preferencial pelos sofredores. Reunidos como povo escolhido e consagrado a Deus, façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O animador vai dizer o seguinte: celebremos o memorial da Páscoa de Jesus que se revela em todos aqueles que assumem o ministério da evangelização, colocando-se a serviço dos que são humilhados pela enfermidade, pela discriminação e pela falta de condições dignas de vida. Tenhamos presentes nesta celebração todos os batizados que respondem afirmativamente ao chamado missionário, bem como os fatos marcantes da semana que passou na comunidade, na paróquia, na diocese, no Brasil e no mundo. Quando há a celebração, este é o momento de nos reportarmos aos acontecimentos principais do tempo que passou, antes da celebração. De coração arrependido e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, diz o presidente, para que tenha piedade de nós, pecadores. Confiantes, supliquemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O presidente vai dizer ainda: Deus de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos uma outra fala do presidente. Ó Pai, pelo batismo, nos chamastes a ser vosso povo para celebrar vosso nome e anunciar o reino dos céus. Concedei-nos ser um sinal visível daquilo que anunciamos. Dai-nos
viver em comunhão convosco, servindo os nossos irmãos e irmãs, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bem, em seguida vem a liturgia da palavra propriamente dita, da qual nós vamos fazer aqui, neste vídeo, somente a reflexão. A liturgia da palavra é composta pelo livro do Êxodo, capítulo 19, versículos do 2º ao 6º. O salmo responsorial é o 99, neste domingo, dia 14 de junho de 2020. Depois nós temos a segunda leitura, é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 6º ao 11. E a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é segundo São Mateus. São Mateus, porque estamos no ano A. E o Evangelho de São Mateus é o do ano A. Capítulo 9, versículos de 36 ao capítulo 10º, versículo 8. Bem, após a liturgia da palavra, tem a homilia, ou a reflexão, que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas antes, eu quero passar para vocês as preces da comunidade que estão contidas nessa publicação da Diocese de Colatina, O Dia do Senhor. Vamos lá, então. Senhor, iluminai a vossa igreja e seus pastores, o Papa Francisco, nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, para que permaneçam firmes no anúncio do vosso reino, seguindo o exemplo de Jesus, nosso Mestre, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, libertai nossos governantes da corrupção, da sede do poder, da ganância, do ter, para que sejam promotores da justiça social, da fraternidade e trabalhem para superar as situações de morte que continuam gerando grandes sofrimentos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai todas as pessoas que estão a serviço do bem comum, servindo aos irmãos nas pastorais, serviços, ministérios, movimentos, organizações, instituições, ONGs, para que sejam fortalecidos nos momentos difíceis da missão. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, atendei nossos pedidos pela saúde dos enfermos, pelos aniversariantes, pelos falecidos, por todos os motivos que queremos rezar neste dia, os quais estão no silêncio dos nossos corações. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Senhor da vida, os pedidos de nossa comunidade aqui reunida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem um texto agora do animador. A liturgia deste domingo 14 de junho de 2020 nos faz viver, sentir e celebrar a compaixão de Deus para com seu povo escolhido e o envio missionário dos discípulos como mensageiros da boa nova do reino. Apresentemos ao altar do Senhor a nossa vida e o compromisso que recebemos no nosso batismo de dar continuidade à missão que Jesus nos confiou. Bem, nós temos uma louvação no rito seguinte, nos próximos ritos. Louvemos a Deus por todos os sinais do seu reino presentes entre nós e pela dedicação de tantos homens e mulheres que promovem a vida onde vivem e trabalham. Aí tem, então, um cântico muito bonito do Padre Zezinho. Depois tem o Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, vamos ao rito seguinte. O presidente diz: ó Deus, que por meio de Jesus Cristo realizastes uma nova e eterna aliança conosco, concedei que, obedecendo à vossa vontade, possamos colaborar na construção do vosso reino e glorificar o vosso santo nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bem, agora vamos à meditação da palavra, a reflexão. Vamos entender um pouco os textos bíblicos de hoje, que é propriamente a liturgia da palavra. São os textos como a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo e o Evangelho. Vamos ver aqui se traz realmente um clareamento para nós sobre os textos bíblicos da liturgia deste domingo, 14 de junho de 2020. Inclusive, o Evangelho fala de Jesus chamando os apóstolos. A boa nova deste domingo realça a importância da missão da igreja, povo sacerdotal, povo da aliança. Amplo é o panorama da missão evangelizadora. A compaixão de Jesus pelo povo abandonado, como ovelhas sem pastor, faz pensar na ação evangelizadora das populações das grandes cidades, dos bairros e das periferias, sem contar aquelas distantes que se multiplicam por toda parte nos campos, nas florestas, nas margens dos rios e nos assentamentos. Como anunciar a boa nova do reino nas violentas periferias de certas cidades que acolhem milhares de pessoas todos os dias? Em meio a essa realidade, a igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão. Ela não pode fechar-se diante daqueles que só veem confusão, perigos e ameaças. Isso está no documento de Aparecida, parágrafo 11. O evangelho desse domingo é, antes de tudo, uma palavra de esperança e uma garantia do amor e da compaixão de Deus para com cada um de nós, membros do seu povo. Em Jesus, o bom pastor, Deus solidariza-se com as pessoas que mais sofrem. Por meio de seu Filho, o Pai continua o projeto da aliança com os pobres da terra. Jesus emoldura a missão evangelizadora com a atitude de compaixão pelo povo abandonado, para avisar que a missão, mais do que uma simples transmissão dos conteúdos da fé, constitui-se em presença solidária do discípulo e missionário no meio do povo. Seu testemunho e sua convivência sensível e terna com os desprotegidos são mais eloquentes do que muitas palavras. O seguidor de Cristo não trabalha em prol dos semelhantes em vista de vantagens pessoais, seja para se tornar conhecido e estimado, seja para se enriquecer com seus serviços religiosos, como faziam os rabinos. Como o mestre, o cristão desenvolve seu trabalho evangelizador de forma gratuita. Sua recompensa é a alegria de ter servido e amado os irmãos com a mesma generosidade que ele aprendeu de Jesus. Vocês receberam de graça. Pensem bem, vocês receberam de graça. Deem de graça também. Essa advertência com a qual Jesus conclui o texto de hoje é, ao mesmo tempo, uma garantia de fidelidade a Jesus e de autenticidade dos evangelizadores. Oxalá o mundo atual, que procura às vezes com angústia, às vezes com esperança, possa assim receber a boa nova, não por intermédio de evangelizadores tristes e desalentados, impacientes ou ansiosos, mas por meio de ministros do Evangelho cuja vida irradia o fervor de quem recebeu, antes de tudo, em si mesmo, a alegria de Cristo e aceita consagrar sua vida à tarefa de anunciar o reino de Deus e de implantar a igreja no mundo. Documento de Aparecida 552, em Roteiros Homiléticos do Tempo Comum, ano A. Bem, não tem muita exegese aqui, não traz muito sobre os evangelhos. Aliás, sobre o evangelho de Cristo, por exemplo, não traz muito sobre as outras leituras, mas faz uma reflexão acerca da nossa missão. Mas eu vou ainda procurar um texto que tenha a ver realmente com cada leitura do dia para transmitir para vocês em outro vídeo, ok? Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Cristo Jesus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia. E Maranatá é uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Vinde, Senhor Jesus. Shalom, a paz, paz e bem.